Agora, neste momento em que a exposição da palavra vai estar em atividade. E mais uma vez eu menciono o verso do Salmo 117, quando o salmista diz: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Então, no programa Jesus é Luz, nós vamos dar continuidade à leitura, né, e à análise, à explicação do capítulo 3 de Romanos. Convido você a estar bastante atento, ok? E a compartilhar. Sim. E a compartilhar, para que esta palavra chegue a tantos outros que estão ouvindo. São 14h17. Você que está aí pela telinha, está aí pela live no Facebook, pelo canal no YouTube, esta programação ficará gravada aí, tá certo? E com certeza muitos vão ter acesso a esta ministração. Estou aqui com a Bíblia aberta já, a Bíblia The Word, Bíblia eletrônica The Word, no capítulo 3 de Romanos, dando sequência a esta leitura explicativa do Evangelho da Graça de Deus. O Evangelho da Graça de Deus está contido nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. O Evangelho aos eleitos, escolhidos, predestinados, desde antes a fundação do mundo, para a glória de Jesus. Romanos capítulo 3. Lembrando a vocês que o apóstolo Paulo, nesta carta, em todas as suas cartas, né, ele traz o que recebeu do próprio Jesus. Ah, papai. Então vamos à leitura. Aqui ele esclarece a questão da circuncisão, ou seja, do pacto, né, que os judeus assim fizeram, né, receberam ordem para fazer. Isto que não tem nada a ver com o que nós vivemos hoje, depois da cruz. Nós não éramos judeus, e nem somos. E Jesus veio para os seus escolhidos, aquele a quem ele escolheu desde antes a fundação do mundo. Porém, houve um período de lei, até a vinda, a manifestação plena do Deus invisível, agora em carne, na pessoa de Jesus Cristo. Mas vamos ao capítulo, né? O capítulo 3 de Romanos tem 31 versículos. Nós vamos lendo aqui e parando e mostrando o que o Espírito me concede neste momento. Versículo 1. Que vantagem, pois, tem o judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? O apóstolo Paulo começa com uma pergunta. Que vantagem tem o judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? E ele responde: muita, em todo sentido. Primeiramente porque lhe foram confiados os oráculos de Deus.
Sim. Você precisa entender, você que está ouvindo, o que se passou. A vantagem é como ver o mandamento de Deus até esta plenitude, até este novo pacto que agora estamos vivendo. A circuncisão tem muita vantagem em todo sentido. Por quê? Porque foram-lhe confiados os oráculos de Deus. Mas para quem essa circuncisão, né? Para os judeus, né? Os oráculos de Deus são as escrituras, onde eles tinham como obrigação cumpri-la, né? O salmista no Salmo 147, versículo 19, disse: mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Lembrando, tudo aqui que estamos falando agora, exato momento, nesses versículos, o apóstolo Paulo está se referindo o que foi para Israel. No capítulo 9 de Romanos, versículo 4, diz que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e os concertos, e a lei e o culto e as promessas. Tudo isto foi para os filhos, os israelitas. Concerto, lei. E ele continua no versículo 3: pois que, se alguns forem infiéis, porventura a sua infidelidade anulará a infidelidade de Deus? Que pergunta, hein? Se alguns foram infiéis, alguns daqueles que o apóstolo Paulo estava se referindo aos israelitas, se alguns foram infiéis, porventura a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Em Romanos 9:6 está escrito: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Interessante, né? Nem todos que são de Israel são israelitas, porque tem o verdadeiro israelita, né? Sim. 2 Timóteo 2:3 diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ah, papai, esta é a nossa felicidade, esta é a nossa graça sobre graça em nós. Se eu ou você formos infiéis, ele permanece fiel à sua palavra, ele não pode negar-se a si mesmo. Ah, papai, não estou dizendo que você saia por aí sendo infiel, fazendo isso, aquilo, outro, não. Lá na frente você vai ver. Eu já expliquei várias vezes aqui que os nossos erros, as nossas falhas, elas são todas respondidas aqui no plano terreno. E isto, o que fazemos aqui neste plano terreno, aqui colheremos também. Se fizermos o bem, colheremos o bem. Se fizermos o mal, vamos colher mal também. Não se refere aqui à salvação eterna para os seus filhos, porque ele já tem. Porque a fidelidade de Deus permanece para sempre. Nós vimos o caso dele para com Davi. Versículo 4: de modo nenhum, antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando forem julgados. Obviamente que aqui segundo a lei, né? Ele requer que também nos achemos fiéis. Mas
não invalidará a sua justiça, a sua fidelidade. Ele veio para isto. A partir do momento que ele presta o seu verdadeiro sacrifício, aí nos torna justos, verdadeiramente justificados pela sua obra na cruz do Calvário. Versículo 5: E se a nossa injustiça prova a justiça de Deus, que diremos? Acaso Deus, que castiga com ira, é injusto? Ele diz: falo como homem. De modo nenhum. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Mas se pela nossa mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado como pecador? E por que não dizemos: façamos o mal para que venha o bem? Como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: a condenação dos quais é justa. Pois que somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. A repreensão aqui para os judeus, o mostrar aqui aos judeus que se achando melhores do que todos, e ele vem dizer aqui que eles, os judeus, não são melhores do que os outros que estavam fora, dos que não eram, falando de circuncisão, circuncidados, não tinham pacto. Mas ele diz que já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, ou seja, foram encerrados debaixo dos pecados. Como está escrito: não há justo nenhum, não há justo, nem sequer um. Observe que ele está trazendo um relato aqui. Observe que o apóstolo Paulo está aqui trazendo entendimento daqueles que estavam debaixo da lei. Agora sim, lá na frente você vai ver que existe justo. Se nós formos ler isto aqui sem entender a quem o apóstolo está falando, se referindo, não contextualizar somente no versículo desse, eu ouvi uma pessoa dizendo e continua dizendo: não, que ninguém é justo, está lá escrito, ninguém é justo. Porque ele leu simplesmente este versículo e disse: não há justo, nenhum sequer um. E isto, podemos dizer, antes que fosse aplicado a justiça de Deus, antes que se manifestasse a justiça de Deus. E estavam desse jeito. Ele continua dizendo: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não tinha como. Você viu no capítulo 1 como eles estavam, né? E ele continua dizendo: todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Observe, amados e santos do Senhor, que o apóstolo Paulo está se referindo a todos que estavam ou estão debaixo da lei, sem condições de cumprimento. E ele, falando da lei, ele diz no versículo 19: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus.
Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Entendam bem isto aqui. Versículo 19 ao versículo 20 nos fala claramente que a lei veio com este propósito de revelar, de mostrar a condição em que se encontrava a raça humana. Sim. Vamos ler de novo? Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Quando eu falo de lei aqui, referimos-nos à lei de Moisés, os mandamentos. Isto. Ele escrevendo em Gálatas 3:11, ele disse: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo, Pai, viverá da fé. Nós trazemos aqui a informação do que a lei, da manifestação da lei, viu? Porém, algo melhor surgiu, algo melhor apareceu, a justificação pela fé em Jesus Cristo. O crer em sua morte e sua ressurreição. Ainda em Gálatas 2:16 diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Exemplo, não adianta você estar subindo ao monte, fazendo promessa, fazendo penitência, guardando o sábado, fazendo rituais e mais rituais. Mesmo assim, não serás justificados. Porque não foi, conforme diz em Tito 3:5, que não foi pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, o seu amor. Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Nesta tarde, você está ouvindo a palavra, está havendo uma lavagem. Na misericórdia de Deus, Ele está agindo pelo seu Espírito, no seu Espírito, revelando-te que tu és um salvo, porque tu fostes lavado, regenerado do Espírito que habita em ti. Receba esta renovação, esta lavagem, esse entendimento. Continuando no capítulo 3, o apóstolo Paulo vem esclarecendo: mas se agora sem lei tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. O que quer dizer isto? Agora sem lei, deixa de lado a lei e observe, tem se manifestado a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Jesus, o justo. E quem tem sido manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Ou seja, quando se manifesta Pai, o justo, que é Jesus Cristo, certo? Esta lei, ela foi atestada, essa manifestação, do Cristo, do nosso Salvador, ela, a justiça de Deus, foi
atestada pela lei e pelos profetas, porque a lei e os profetas falaram deste que viria, Jesus Cristo, deste que é a nossa verdadeira justiça, a nossa verdadeira justificação. Conforme ele disse em Filipenses 3:9, ele disse: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas o que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Você não é justificado pelo que você faz, vai fazer ou deixa de fazer. Você é justificado pela fé. Se você crê verdadeiramente, conforme diz a palavra de Deus, com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação, aí sim é manifestado essa justiça em mim, em você. Não pelas nossas obras, mas o Cristo simplesmente nos justificou. Ele pagou a nossa dívida na cruz. Abba, Pai. Esse é o entendimento do Evangelho. Em Romanos nós já lemos, eu vou trazer a referência aqui, capítulo 1, versículo 17, diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. É isto que eu estou fazendo, vivendo pela fé, da fé, e compartilhando para que você tenha esse entendimento e possa viver também assim. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, simplesmente isto. Pois não há distinção entre judeus, gregos, gentios. Eu quero parafrasear aqui: não existe distinção entre católico, protestante, evangélico, espírita, outros tipos de religião. Não há distinção. Não. O Cristo, ele justificou, ele justifica e justificou aqueles que creram nele. Por quê? Porque todos pecaram, todos ficaram destituídos da glória de Deus. Agora a justificação é gratuita, pela sua graça, a graça de Deus, mediante o que? A redenção. O que aconteceu? A redenção que há em Cristo Jesus, no sacrifício da cruz. Isaías disse no capítulo 53, versículo 5, Isaías disse: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ah, papai, isto aconteceu. Isto se cumpriu na cruz. Era necessário um castigo para nos trazer a paz, mas esse castigo estava sobre quem? Sobre Jesus ali na cruz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em 2 Coríntios, capítulo 5 e 19, o apóstolo Paulo esclarece dizendo: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Que mundo é este? O mundo de salvação, né? Não lhes imputando os seus pecados. Isto, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Neste momento eu tenho a palavra da reconciliação. É este evangelho que você ouvindo, você passa a se reconciliar com Deus. Isto. No versículo 25, Romanos 3, versículo 25. Ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Ele deixou de lado. Ele simplesmente perdoou. Abba, Pai.
pela fé. Agora a demonstração da justiça de Deus. Isto para os que nele creem, né? Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente. Sim, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Abba, Pai. Por isso que eu digo que eu sou um justo. Por isso eu digo que eu não sou um pecador. A palavra de Deus diz isto para mim. Então eu vou dizer o que a palavra diz. Ele me perdoou. Eu posso ter erros e mais erros, mas aquele pecado que me afastava de Deus não tenho mais. Agora eu sou um com o Senhor Jesus. E você que está me ouvindo também é. Você crê no justificador? É crer, é ter fé, é viver, é receber essa justificação, este entendimento. Agora você pode dizer, Abba, Pai. Agora você pode dizer, Paizinho. Você agora tem ligação entre Deus na reconciliação de Jesus Cristo, sim. Porque primeiro Ele perdoa, agora Ele traz a reconciliação pelo Evangelho. E você pode dizer, Abba, Pai. Não é preciso você ir buscar intercessor nenhum. Não, o único mediador e intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. O único nome sobre todos os nomes pelo qual devamos ser salvos, ou seja, pelo qual devamos invocar, é Jesus Cristo e mais ninguém mesmo. Tem uma música, um louvor de uma canção de J. Neto que diz assim: não é Paulo, não é Pedro, não é João, não é Tiago, não é Maria, não é José. Ou seja, nenhum dos santos que já se foram são mediadores entre Deus e o Pai. Não, é somente Jesus Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E por que você está buscando a intercessão terceirizada? Isto. Ao invés de você se aproximar de Deus pela intercessão de Jesus Cristo, quando você coloca um outro intercessor, seja padre, seja pastor, seja quem for, seja o que está aqui, o que já se foi, e não ser Jesus Cristo, você está errando. É Ele o caminho, a verdade e a vida. E ele falando aos judeus ainda no capítulo 3, de Romanos diz: onde está logo a jactância? Foi excluída. Porque lei das obras? Não, mas se pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ele conclui. Onde está o orgulho, o teu orgulho, né? Os judeus, aqueles que se justificam. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu jejuei 7 semanas, eu subi ao monte, eu ungi com óleo, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E o apóstolo Paulo disse, onde está o teu orgulho, hein? Foi totalmente excluído. Onde está a tua razão, onde está a tua obra, foi excluída. Mas excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Existe uma outra lei, a lei da fé. Por que chamamos lei da fé? Porque é a lei do Espírito e vida. Porque isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está em Efésios 2:9. Sim. Aí ele diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Abba, Pai. Glória a Deus. Em Romanos 8:3 está escrito: porquanto que era impossível a lei,
visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, ou seja, no seu sacrifício. Tá bem fácil de entender, não tá, irmãos? Irmãos e ouvintes do programa Jesus é Luz. Romanos 8:3. Porquanto que era impossível a lei. Era impossível a lei. E continua impossível se você tenta viver debaixo da lei, debaixo da servidão. Você vai estar sempre sendo escravo. Você vai estar sempre debaixo de condenação. Mas pela fé não. E estava enferma, né? Pela carne, ou seja, pelos desejos da carne. Então o que é que Deus faz? Deus envia seu Filho em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Semelhança. Recebeu a carne do pecado, e pela própria carne condenou o pecado na carne, no seu sacrifício. Abba, Pai. Aí foi a porta aberta para nós, a porta da graça. Aquilo que estava impossível, agora se tornou possível pela misericórdia, pelo amor, pela escolha soberana, divina, pelo que Ele quis. Porque Ele é soberano e faz o que lhe apraz. Estamos chegando ao final. Versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se é que Deus é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão, ou seja, os judeus, aqueles do pacto que tinha, e também por meio da fé, agora a fé, vem a incircuncisão daqueles que não tinham pacto, que não faziam parte dos judeus, do pacto que Deus tinha feito aos judeus, porque foi só para os judeus. Mas agora pela fé, crendo no que Jesus fez, né? No justificador. Por meio de que? Da fé, a incircuncisão. Então são justos agora. Isto mesmo. 1 Timóteo 2:5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Que eu falei anteriormente, viu? Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. E ele diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. Não é que ele estava anulando a lei, mas que ele estava estabelecendo agora o entendimento pelo Espírito, pela justificação divina. Nós daremos continuidade no próximo programa, no capítulo 4 de Romanos. E vamos entendendo a cada sábado, compreendendo, recebendo e obviamente vivendo este novo pacto que é com maiores e melhores promessas. Meu muito obrigado a você pela sintonia, pela companhia, e estamos chegando ao final de mais um programa, o programa Jesus é Luz. Este sim é o Evangelho. Isto sim é que é doutrina, que é ensinamento. Você, quando lê as cartas do apóstolo Paulo, o Evangelho, ele faz resplandecer a luz de Cristo que está em mim, que está em você. Ele abre o nosso entendimento espiritual, e passamos a compreender verdadeiramente quem somos e o que Jesus fez. Presta atenção, ele não vai fazer, ele já fez
por mim e por você. Entenda isto. Não é por obras da carne, para que ninguém se glorie. A salvação já foi concretizada em Cristo Jesus. A justiça já foi manifestada em Cristo Jesus e Ele já nos tornou justos em espírito. Abba, Pai. Caminhe nessa justificação. Caminhe nesse entendimento. Sim. E você verá como se manifestará na sua vida mais e mais. Graça sobre graça é manifesta em tua vida e na minha vida. Isto mesmo. Até o próximo programa, em nome de Jesus, com mais a leitura e esclarecimento da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos e para a igreja que somos nós. Próximo será o capítulo 4. Graça e paz a todos. E da direção prometido por Deus desde a revelação. Jesus é o Filho, em poder ressurgiu, entre os gentios o chamado se abriu, graça e missão pra fé obedecer, a todos que nele quiserem crer. O justo viverá pela fé verdadeira, não por obras nem por lei passageira, mas a ira de Deus se manifestou contra a injustiça que o homem escolheu. Trocaram a glória do Deus Criador por imagens de homens e bicho inferior. Corações escuros sem entendimento caíram em desejos sem arrependimento. Mesmo conhecendo, não quiseram honrar, preferiram a mentira pra se justificar. Deus os entregou.